Esse é o canal Matemática em 5 Minutos e hoje é dia de resolver questão da prova do Enem 2019. Vamos nessa! Seja muito bem-vindo ao canal Matemática em 5 Minutos. O meu nome é Fábio e hoje a gente vai resolver uma questão da prova do Enem 2019 que trata sobre porcentagem. Porcentagem é um tema que a gente já tratou por algumas vezes aqui, então eu vou deixar tanto na descrição quanto aqui em cima 2 vídeos para você que ainda não se familiarizou com o tema, ainda está aprendendo. São vídeos um pouquinho mais básicos do que o que a gente vai fazer hoje nessa questão. Bom, sem perder tempo, vamos a ela. Eu peguei o caderno azul e ela é a questão número 140. Então vamos ler o enunciado dela. Considere que a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012 aponte uma participação por região conforme indicado no gráfico. Em valores absolutos, essas estimativas indicam que as duas regiões maiores produtoras deveriam produzir juntas um total de 119,8 milhões de toneladas em 2012. De acordo com esses dados, a produção estimada em milhão de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012, na região sudeste do país, foi um valor mais aproximado de... Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é identificar as duas regiões que foram as maiores produtoras no ano de 2012. A primeira foi o Centro-Oeste, com 38,3% pelo gráfico. E a segunda, a região Sul, com 37,2%. Você pode ver que as outras regiões estão com percentuais menores do que esses. E ele fala que essas duas regiões somadas, elas resultam em 119,8 milhões de toneladas, não é? Então a gente tem que somar esses percentuais dessas duas regiões para a gente saber quanto isso corresponde em porcentagem. Então 38,3 mais 37,2 dá 75,5. E ele pede para a gente quanto que é o total em milhões de toneladas correspondente à região sudeste. Pelo gráfico, a região sudeste tem 11,4%. Então, o que a gente vai fazer aí inicialmente é uma regra de 3. Então lá, construindo a nossa tabela, a gente pode botar na primeira coluna o percentual e na segunda coluna a quantidade em milhões de toneladas. Na primeira linha, eu vou colocar o que eu já sei. Eu já sei que 75,5% corresponde a 119,8 milhões de toneladas. E na segunda linha, eu vou colocar as informações que eu quero saber. Eu quero saber quanto corresponde a 11,4%. Então, 11,4% corresponde a X. Bom, a segunda coisa é saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Normalmente, em porcentagem, acontece delas serem quase sempre diretamente proporcionais, ou seja, quando eu aumento um percentual, a quantidade relativa a esse percentual também aumenta. Então, elas são diretamente proporcionais. Fazendo a nossa igualdade, a gente vai colocar lá, né? 75,5 dividido por 11,4 é igual a 119,8 dividido por x. Bom, aí a questão é, eu poderia até continuar resolvendo essa questão, fazendo a multiplicação cruzada e resolvendo. O problema é que eu teria que fazer muita conta. Repara que os números não são amigáveis. Então eu iria perder muito tempo. E aí vem aquela questão de o que você saber fazer na hora da prova para te poupar tempo. Então aqui uma coisa muito importante repara que os números são quase redondos, né? Então eu tenho 119,8, que é quase 120 milhões. Eu tenho 75,5, que é quase 75%. Então o que eu vou fazer é usar dessas aproximações para tentar ver se eu chego já na alternativa correta. Isso vai me ganhar tempo. Então isso é muito importante que você tenha esse feeling na hora da prova de saber o quanto você pode aproveitar dessas proximidades, né? Tanto que ele próprio fala no enunciado, repara que a última frase foi um valor mais aproximado de. Ele já te dá a dica que você pode tentar arredondar. E se você olhar para as alternativas, você repara que elas têm um ligeiro distanciamento entre uma e outras. Isso vai ficar mais claro um pouquinho mais para frente. Agora vamos lá. Imagina que, ao invés de fazer essa regra como está aí, a gente fizesse uma outra regra de 3, que é o seguinte, ó.
ao invés de 75,5%, eu vou colocar na minha tabela 75%. Ao invés de 119,8%, eu vou colocar 120%. E ao invés de calcular 11,4%, eu vou pensar primeiro em 10%. Só para ser redondo. O que eu quero dizer com isso? Pensa só comigo. Se eu fosse fazer 10%, eu vou multiplicar, vou montar minha igualdade e vou multiplicar cruzado. Como é que vai ficar isso, né? Vai ficar lá 75% vezes x é igual a 10% vezes 120. Bom, 75% é 3/4, não é? Então eu posso substituir 75% por 3/4. E 10% é 0,1, né? Quanto que é 10% de 120? Se não é 0,1 vezes 120, é só andar uma casa decimal para o lado. Vai dar 12. Repara que eu acho x igual a 16. Bom, então eu achei que 10% é equivalente a 16 milhões de toneladas. Só que repara que eu quero 11,4. 11,4 é significativamente maior do que 10%, né? 1,4% a mais que 10. Então, se 16 já está um pouco acima aí da alternativa C, ou seja, já não seria a alternativa A, já não seria a B e já não seria C, né? Como é só um pouquinho acima, também não vai ser 35,6, né? Porque seria quase o dobro. Então, eu já sei que é a alternativa D, tá? Então, se você fizesse a conta lá da nossa primeira regra de 3, você ia achar exatamente 18,1. Só que você ia gastar muito mais tempo fazendo a conta. Então, esse tipo de conhecimento, de você tentar aproximar e de forma rápida já chegar na alternativa, isso no momento da prova é muito importante. Então, a alternativa da resposta é a letra D, 18,1. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma dúvida, escreve aqui nos comentários para eu saber. Se você curtiu esse vídeo, clica no joinha, isso é muito importante para a gente continuar divulgando esse vídeo para cada vez mais pessoas. Se você ainda não conhecia o canal ou se não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal, participa da nossa comunidade e vamos aprender matemática em 5 minutos. Até a próxima, um abraço!